Talvez você já tenha ouvido isso antes. Depois dos 100 mil reais, tudo muda. Hoje, talvez você esteja sentindo que nada muda, que o seu esforço não se multiplica, que você caminha, mas o horizonte não se aproxima. Acordar, trabalhar, tentar economizar um pouco, e mesmo assim, a sensação de estagnação continua. Parece que o dinheiro entra e sai sem deixar raiz. Mas e se eu te dissesse que existe um ponto, um marco silencioso, em que tudo começa a mudar, e não é por mágica, é matemática. E maturidade é sobre quando você atinge os seus primeiros 100 mil reais. Parece distante para muitos, mas não impossível. O que poucos falam é que quando você alcança esse valor, algo muda. Não só na sua conta, mas dentro de você. É como se uma engrenagem antes emperrada começasse a girar com mais fluidez. O dinheiro, que antes parecia estagnado, agora começa a se multiplicar com mais velocidade. Mas por quê? Não é mágica. É o efeito dos juros compostos, aquela força silenciosa que cresce no tempo, como uma árvore que depois de anos crescendo para baixo, enraizando, finalmente começa a florescer para cima. Nos primeiros 10 mil reais, você ainda sente que tudo depende só do seu esforço. Nos 30 mil reais, começa a ver os centavos virarem reais. Mas nos 100 mil reais, os reais começam a se multiplicar sozinhos. Um dos maiores investidores do mundo, Charlie Munger, dizia que os primeiros 100 mil são a parte mais difícil, mas você precisa chegar lá. E ele tinha razão. É como escalar uma montanha. No início, você precisa de força nas pernas. Depois, quem sobe é a própria estrutura que você construiu. E a partir daí, não é só o dinheiro que cresce, é você também. Porque o segundo grande motivo pelo qual o patrimônio explode depois dos 100 mil reais é algo que quase ninguém fala. A combinação de competências, você não chegou ali só economizando. Você teve que aprender a ganhar mais. Talvez aprender a vender, a se posicionar, a negociar, a dizer não. Teve que organizar sua mente, enfrentar medos, abrir mão de prazeres imediatos. Isso não é só guardar dinheiro. Isso é crescimento interno. E o que vem depois dos 100 mil reais é fruto dessa versão de você que está mais madura, mais consciente, mais capaz. Um comentário de uma seguidora me marcou: o bolo não quer parar de crescer mais. O dinheiro brota. Outro foi mais direto. Não existe mágica. Depois dos 100 mil reais existe muita luta e muita dedicação. Essas duas frases falam da mesma coisa. Da virada que acontece quando você combina consistência com consciência. Mas calma, se você ainda não chegou lá, tudo bem. Porque essa virada não começa nos 100 mil reais. Ela começa hoje no que você decide fazer com os 100 reais que você tem. E mais, o que muita gente não sabe é que depois dos 100 mil reais, o tempo se torna seu aliado. Os juros compostos começam a trabalhar por você e os seus aportes se tornam menos relevantes, porque o dinheiro começa a se autopotencializar. Mas é preciso ter paciência. Nos primeiros anos, o que mais importa é o quanto você consegue aportar. Não se engane. Querer juntar 100 mil reais rápido, investindo pouco, é ilusão. Mas juntar 100 mil reais de forma consciente e consistente, isso sim é poder real. Pense assim, no começo é como empurrar um carro. Você precisa fazer muita força para que ele comece a andar, mas depois de um tempo, a própria inércia ajuda. O mesmo acontece com sua vida financeira. E a mesma lógica vale para sua vida emocional, espiritual, profissional. Tudo que cresce de verdade, cresce devagar no começo. E explode depois de um tempo, quando encontra espaço interno, clareza e direção. Então, talvez hoje você ainda esteja nos 5 mil reais, ou talvez esteja recomeçando do zero. Mas, e se esse começo dolorido for, na verdade, a base de algo muito maior? E se os 100 mil reais que você tanto deseja não forem o destino, mas o início de uma nova fase da sua vida? Não desista no início da caminhada. Porque o que parece pequeno agora, amanhã pode ser o que muda tudo. Lembre-se, a vida não muda de um dia para o outro, mas muda de direção com um simples passo. E se esse passo for agora,